Bem, boa noite a todos e obrigado por estarem a assistir a este na quarta serão via Zoom. Gostaríamos de agradecer à irmã Ana Castro a gentileza de ter aceito este convite para estar aqui connosco e para falar do tema Fátima, que é acontecimento entre os jovens. A irmã Ana Castro nasceu em Guimarães, começou por estudar Medicina na Faculdade de Medicina do Porto e mais tarde tirou a licenciatura em Ciências Religiosas pela Universidade Católica. Em 2008, entra na congregação Aliança de Santa Maria, cujo carisma é a nova evangelização através do coração imaculado de Maria, com esse rosto específico da mensagem de Fátima. A irmã professou os votos perpétuos em 2017 e em 2018 tornou-se diretora do posto de corros do Santuário de Fátima. No final do tema irá haver algum espaço para dúvidas que possam ter, e assim sendo, passo a palavra à irmã e espero que todos gostem. Obrigada, João, e obrigada pelo convite. Eu vi ali uma frasezinha, apareceu aqui no meu Zoom, que dizia assim: tem minutos ilimitados. Isso quer dizer que podemos estar aqui a noite toda, é? Estou a brincar, não vamos estar a noite toda. Mas pronto, era também começar por agradecer este convite e poder estar aqui convosco esta noite a falar deste tema que de facto para nós, para a nossa congregação, é um tema muito querido, que é a mensagem de Fátima. De facto nós nascemos muito por causa de Fátima e para falar de Fátima e desta mensagem que é tão rica para nós e de algum modo um bocadinho desconhecida em vários aspectos. Também tem crescido muito o aprofundar teológico da mensagem, tem se desenvolvido muito, mas muito desse desenvolvimento não é assim muito conhecido, e então é mesmo muito bom estar aqui convosco a falar disto. E o tema, Fátima, que é acontecimento entre os jovens, é assim um bocadinho desafiador, porque não sei se partilham desta ideia, mas às vezes quando eu falo de Fátima sinto um certo rótulo, às vezes um certo preconceito, como se Fátima fosse para pessoas já de idade, que vêm a rezar o seu tercinho, a Fátima, e não, Fátima é mesmo para todas as faixas etárias, eu diria. Os pastorinhos também nos ensinam isso, não é? Morreram tão jovens e Fátima é para as crianças também, mas a Lúcia morreu com 98 anos, portanto Fátima também é para os que chegam a essa idade, enfim. E portanto acho que faz todo sentido e acho que é muito pertinente pensar o que é isto, deste acontecimento chamado Fátima para os jovens. Então vou tentar falar um bocadinho nessa perspectiva, tá bem? E deixem-me começar por dizer que há um compositor chamado Tom Rosenthal, que é um compositor assim relativamente recente e um bocadinho alternativo, mas muito agradável. E ele lançou uma música que se chamava My Life is a Song for You, que quer dizer, a minha vida é uma música para ti, e que fala da vida como um milagre, e fala do final da vida como uma música. E eu creio que aquilo que aconteceu em Fátima foi muito isto, recordar que a vida é isso mesmo, é um milagre, e que somos convidados a viver como tal, e que pode ser muito breve, pode ser breve, como foi a vida dos pastorinhos, mas que também pode ser muito intensamente vivida, não é? Que eles viveram muito intensamente as suas vidas tão curtas. E Fátima, acho que para os jovens, se calhar, pode ser muito isto, um convite a vivermos a vida intensamente. Um convite que é feito a partir de um acontecimento. O que acontece em Fátima, de repente, Nossa Senhora aparece e pelas mãos de Nossa Senhora Deus faz-se experimentar, em pleno século XX, como uma luz que penetra no coração, que faz ver mais e melhor, uma luz que aponta um caminho concreto de santidade para os nossos dias. E para os pastorinhos esse acontecimento foi tudo. A partir daí tudo muda nas suas vidas e foi tudo o que foi preciso para entregarem a vida toda.
Foi um acontecimento tão forte, tão marcante, que entregaram a vida toda deles pelo reino, para que Deus fosse acreditado, adorado, esperado, amado, para que Nossa Senhora fosse conhecida, para que todos se salvassem. E de facto os pastorinhos não é que não ficaram famosos, ficaram famosos, mas durante as suas vidas não se tornaram assim celebridades, ou não é que tenham feito muitas coisas, mas sobretudo o que eles mais fizeram foi aproveitar mesmo de tudo o que tinham, do pouco que tinham, para viver nesta lógica assim pelo reino e pelos outros. Então eu penso que talvez uma das primeiras ideias ou um dos primeiros ensinamentos de Fátima para os jovens é esta alegria de nos sabermos amados, por oposição ao desânimo, à apatia. E o Papa Francisco, na exortação, numa das suas exortações, falava muito sobre o nosso tempo e sobre alguns perigos do nosso tempo, não é? Falava, e estas são as expressões dele, não é? Da degradação da qualidade da vida humana, da degradação social pelo individualismo, a indiferença, a omnipresença dos mass media, com tudo o que isso pode trazer. Falava também de uma certa cultura do descarte sobre a vida das pessoas e lembrava a questão da eutanásia, do aborto. Eu sei que agora só pensamos em Covid, mas continua a existir todas estas coisas. Por exemplo, um dos dados que temos e que é bastante assustador diz respeito ao crescimento do número de suicídios pelo mundo todo. Nós sabemos que a cada 40 segundos, imaginem bem, a cada 40 segundos alguém comete um suicídio. E isto de facto diz-nos muito acerca do mundo em que vivemos. Há estudos que dizem que 121 milhões de pessoas estão deprimidas em todo o mundo. E agora vemos como é tão assustador o que um pequenino vírus pode fazer, não é? De facto perturbar tanto a nossa vida e de desestruturar tanto da nossa sociedade e em todo o mundo. Enfim, penso que se nós olharmos à nossa volta, se virmos as notícias, se calhar não é muito difícil ficarmos pelo menos um bocadinho mais deprimidos, desanimados e sentir uma certa impotência para mudar seja o que for neste mundo. Ora, Fátima vem precisamente mostrar o contrário. Quando se deram as aparições, em 1916 e depois em 1917, em 1916 foram as 3 aparições do anjo e depois em 1917 as 6 aparições de Nossa Senhora, nós estávamos a viver um contexto de guerra com muitas mortes. Há muitos filmes que mostram isto, não é? Agora saiu aquele filme 1917 que era muito, também ilustrava muito isto. E era um tempo onde se viviam situações horríveis de miséria, de incerteza pelo futuro, e pouco tempo depois veio uma pandemia muito, muito pior do que aquela que nós estamos a viver, da gripe espanhola, que matou muito mais. Enfim, nós conseguimos imaginar um pouco daquilo que eles estavam a viver e não tinham os recursos que nós temos agora de saúde, de comunicação, de condições de trabalho. E é nesse tempo que Nossa Senhora vem colocar sobre o nosso olhar a luminosidade, a bondade, o amor de Deus. E é como eu dizia há bocadinho, para os pastorinhos eu imagino que tenha sido algo tão forte, tão marcante, que tornou tudo o resto muito pequenino. Se calhar já todos aqui experimentamos algo assim na nossa vida. Um acontecimento tão forte, tão marcante, que faz tudo o resto parecer pequenino. Nós tivemos agora na congregação também um acontecimento muito, muito trágico, não é? E de facto tudo o que era coisas mais pequenas ou mesmo toda esta situação do Covid, tudo isso ficou a parecer tão pequenino e se calhar já todos experimentamos um pouco isto. E penso que isso aconteceu com os pastorinhos, o que eles viveram foi tão intenso, tão marcante, foi tão forte que tudo o resto ficou a parecer muito, muito pequenino. E a mensagem de Fátima, quando entramos nela, continua a ser esta oportunidade disto, de experimentarmos Deus como essa luz e de sermos marcados por isso de tal forma
que o resto se torna muito pequeno, muito mais relativo. Nossa Senhora continua a querer fazer-nos experimentar Deus, como fez com os pastorinhos, assim grande, luminoso, amoroso, maior que tudo o resto. E precisamos de ter esta experiência. Fátima conduz muito a este conhecimento experiencial de Deus, não tanto um conhecimento teológico, intelectual, mas a este conhecimento experiencial, ao conhecimento deste Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, que é Eucaristia, que está na Eucaristia. É este Deus, não é um Deus qualquer, é este Deus trinitário, eucarístico. É para aí que Fátima nos leva. Uma das coisas que a Lúcia dizia, que os pastorinhos diziam depois das aparições do anjo, era isto. Estas palavras, né? A Lúcia estava a falar das palavras do anjo, gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e como queria ser amado. Portanto, é esta experiência, como Deus nos ama, como Ele quer ser amado. É isto que acontece com eles. Reparem que o Francisco, que não ouvia o que Nossa Senhora dizia, nem entendia muito daquilo que se passava nas aparições, depois ia perguntar à Lúcia o que é que Nossa Senhora disse e o que é que isso queria dizer. Certo dia dizia à Lúcia, depois de terem recebido a comunhão, e quando ele perguntou o que é que tinha acontecido, e a Lúcia explicou, olha, não vês que era Nosso Senhor na Eucaristia depois das aparições do anjo? Para quem não sabe, o anjo trouxe a hóstia e o cálice e deu a beber do cálice ao Francisco e à Jacinta e deu a hóstia a comungar à Lúcia. Então depois disso o Francisco dizia, o que é que aconteceu? E a Lúcia lá lhe explicou. E o Francisco dizia assim, vejam bem, eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. Então ele experimentou algo de incrível, de único, mas intelectualmente até nem percebeu lá muito bem. Não é? Ou seja, é disto que se fala em Fátima, mais do que uma compreensão intelectual, e se calhar todos nós muitas vezes passamos por isto na vida, situações que nós intelectualmente se calhar não compreendemos muito bem o que é que Deus está aqui a fazer, o que é que Ele está a querer com isto, mas percebemos que há ali qualquer coisa de Deus, há ali qualquer coisa que é o toque dele, que é a sua presença. O anjo faz isto com eles, não é? Nas aparições, vai introduzindo-os nesta experiência de Deus, mas a grande experiência deles, sem dúvida, dá-se pelas mãos de Nossa Senhora, na aparição de 13 de maio. Nessa altura, Nossa Senhora aparece, não é? E começa a aparição, e a dada altura Nossa Senhora faz-lhes a pergunta, eu costumo dizer que é a pergunta mais forte, mais assustadora de Fátima, não é? Que é, quereis oferecer-vos a Deus? E a pergunta não é só isto, é maior, mas só isto já é muito, muito forte. Não é? Quereis oferecer-vos a Deus? E os pastorinhos disseram, sim, queremos. Eu costumo dizer que se fosse eu, se calhar tinha dito, espera Nossa Senhora, o que é que isso quer dizer? Vamos tentar perceber exatamente o que é isto de oferecer a Deus, o que é que isso implica, o que é que me vais pedir, o que é que... Pronto, não foi assim com eles disseram sim, queremos. E quanto à Lúcia, que foi ao pronunciar estas últimas palavras, porque Nossa Senhora depois diz, e depois de ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. É que é no fundo o que Jesus também nos diz na cruz, não é? Diz-nos, olha, é por aqui o caminho, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E diz a Lúcia então, que ao pronunciar estas últimas palavras, Nossa Senhora abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que dela se expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, caímos de joelhos e repetíamos intimamente, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Portanto, é a partir daquele sim que eles têm esta experiência forte de Deus. E será sempre a partir do nosso sim, tal como também foi com a Virgem em Nazaré, como foi com Nossa Senhora em Nazaré, que Deus pode penetrar no mais íntimo da alma, fazendo-nos experimentá-lo assim intensamente. Ele não força a entrada, não é? É tão delicado Deus, que primeiro nos convida, não é? Pergunta, queres-te oferecer? E é só mediante os nossos sims que Ele entra e se faz experimentar assim. Eu estou à porta e chamo, não é? Diz o Senhor e é isso, Ele não se impõe, mas propõe-se.
E sabem, eu gosto muito de pensar nesta pergunta de Nossa Senhora, quereis oferecer-vos a Deus? E de pensar, parece que só mesmo Nossa Senhora é que podia fazer esta pergunta, não é? Porque ela foi aquela em que Deus fez isso com ela, perguntou e ela disse sim. Então, só ela parece que tem esta autoridade para nos fazer a pergunta assim, quereis oferecer-vos? Porque ela já disse que sim primeiro, não é? Mas então, naquele momento eles têm esta experiência muito forte de Deus como luz. E a partir daí começam a fazer um progresso também na sua caminhada de fé. E Fátima também é muito esta experiência de fé, este percurso que nos permite crescer na fé. No comentário teológico de Ratzinger, não é? Do Papa Bento, antes de ser Papa Bento, há a terceira parte do segredo, o comentário que ele faz, que é um comentário muito interessante. Ele diz que num colóquio que teve com a irmã Lúcia, ela lhe terá dito que parecia mais claramente que o objetivo de todas as aparições era mesmo este, fazer crescer sempre mais na fé, na esperança e na caridade. Tudo mais pretendia levar sempre a isso. Portanto, Fátima pretende nos levar a este crescimento na fé, na esperança, na caridade. E a fé está sujeita, de facto, a um processo. Nós, nos manuais de catequese, não sei se está aqui alguém que dê catequese, podem fazer assim, se quiserem, mas temos todo aqui um percurso de fé, não é? Que evolui pelos sacramentos, passamos pelo batismo, pela primeira comunhão, Eucaristia, confirmação, e cada passo faz-se acompanhar diferentes aspectos que vamos falando ao longo de muitos anos, de acordo com a capacidade e as idades das crianças. Mas deixem-me resumir este crescimento na fé em 3 etapas, está bem? Não sou eu que falo disto, também já é algo que nós às vezes vamos falando e que foi também um padre carmelita que um dia falou-nos assim e para mim faz muito sentido. Conhecem a passagem da Samaritana, a passagem bíblica da Samaritana. Então, nessa passagem, o que é que acontece? Jesus está naquele poço, não é? Vai lá uma samaritana a quem Jesus pede, é, de beber. E começa ali um diálogo muito interessante, um diálogo de fé. Ele fala-lhe de uma água viva e fala-lhe com uma autoridade de quem a conhece intimamente. E então ela, a dada altura, reconhece, e este é o Messias. E no momento em que reconhece Jesus como o Messias, o que é que ela faz? Vai anunciar aos outros samaritanos. E diz o texto que muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, não é, nele, devido às palavras da mulher que testemunhava. Dizia assim, ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, quando os samaritanos então foram ter com Jesus, começaram a pedir-lhe, fica connosco. E Jesus fica lá e depois já diz o texto que muitos acreditaram na sua pregação e diziam à mulher, já não é pelas tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E então, a fé, dizia este padre carmelita, que é muito este processo de, primeira etapa, eu ouço o querigma, o chamado querigma, que é Jesus é o Messias, Ele é o Salvador, certo? O ouço. O segundo passo, eu acredito naquilo que ouço, naquilo que me diz o meu catequista, naquilo que me diz o meu pai, os meus avós, eu acredito naquilo. Mas nestes 2 níveis eu ainda estou no nível chamado da crença. O terceiro passo, diz ele, é quando se chega à verdadeira fé, que é aquilo que depois nos dizem os outros samaritanos. Já não é por estas palavras que tu me dizes, não é? Diziam à mulher, mas é porque nós ouvimos, nós experimentamos. Então aí temos a terceira etapa, que é a fé, que é eu acredito porque experimento aquilo que me foi anunciado. Experimento. Então isto acontece em Fátima, acontece com os pastorinhos. Eles passam a acreditar por isto. E há um episódio de Santa Jacinta que acho que ilustra muito bem isto. E eu falo disto também porque penso que é, se calhar, a primeira proposta de Fátima aos jovens. É isto, um acontecimento que nos faz experimentar Deus e que nos faz chegar a esta fé experimentada. Então, o episódio da Jacinta. Quando a Jacinta ainda era pequenita, não é? E a Lúcia e as irmãs dela participavam na procissão do Corpo de Deus
ainda bem que nessa altura não estavam proibidas as procissões, pronto, mas participavam na procissão do corpo de Deus e iam vestidas de anjinho, levavam umas pétalas e quando o senhor padre, o senhor prior passava com a custódia, não é? Com Jesus na hóstia, na custódia, elas tinham que atirar as pétalas. E a Jacinta, pequenina, com 6 aninhos, via aquilo e dizia, eu também quero. Mas ela era muito pequenina e não a deixavam ir. Mas ela lá foi, insistiu e lá a deixaram ir. Então vestiram-na, explicaram-lhe, olha, a Lúcia explicou-lhe, quando vires Nosso Senhor, não é? Quando vires Jesus, atiras as pétalas. E a Jacinta lá estava, vestidinha, com as pétalas na mão, e a Lúcia também do outro lado, e veio o senhor prior com o pálio, estão a ver, com a custódia, com a hóstia, e a Lúcia, à passagem do Santíssimo, atira as pétalas, e a Jacinta nada, não atira. E a Lúcia bem lhe fazia sinal, Jacinta, atira. E a Jacinta nada, não atirava. Lá passou Nosso Senhor e a Jacinta não atirou uma única pétala, não é? Ora, no final, a Lúcia foi ter com ela e perguntou-lhe, então Jacinta, porquê é que não atiraste as pétalas? E a Jacinta diz, tu disseste que era quando eu ouvisse, e eu não ouvi, não atirei. Não é? Pois claro. E então a Lúcia lá lhe explicou, não vês Jacinta, que Jesus estava naquela hóstia, ele está escondido. E daí vem a expressão muito típica de Fátima do Jesus escondido, que é o Jesus na hóstia, no sacrário. Então a Jacinta, ao ouvir as palavras da Lúcia, percebe, Jesus está escondido naquela hóstia. E agora, se vocês pudessem responder, eu perguntava, mas para fazer uma pergunta retórica, que é, se a Jacinta voltasse a estar na mesma posição, se de novo o senhor prior passasse com o Nosso Senhor, será que a Jacinta iria atirar as pétalas? Eu acho que sim, não é? Acho que a Jacinta, depois daquela explicação da Lúcia, iria atirar as pétalas, mas porque a Lúcia lhe explicou. Mas reparem, ou seja, o que ela vê com estes olhos é a mesma coisa, mas agora já sabe porque lhe explicaram que ali está Nosso Senhor. Depois das aparições, conta-nos a Lúcia e muitas outras pessoas que a Jacinta e o Francisco, mas a Jacinta também, era a menina que passava horas diante do sacrário. Mesmo doente, na estela, não é? Peço desculpa, na estrela, naquele convento de Clarissas, que era na altura, pronto, estava como um orfanato, e onde ela foi quando estava doente, tinha lá uma varandinha que dava para a capela. E ela, mesmo doente, ia para aquela varandinha e contava à Madre Godinho que ela passava horas a fio com os olhos fixos no sacrário. Então, eu gosto muito desta história, porque penso assim, o que a Jacinta via era a mesma coisa. Faço-me entender? Era a mesma coisa, mas já diferente. Ela já não era só a menina que atiraria as pétalas porque a Lúcia lhe explicou, mas é a menina que pode passar horas a fio diante daquela hóstia, que antes ela nem a reconhecia como Jesus. Então a Jacinta faz este percurso de fé, de nem sequer saber que Jesus estava naquela hóstia, até acreditar porque a Lúcia lhe diz, e até por ela própria querer estar a fazer companhia a Jesus porque percebeu que ali estava o seu Deus, o seu Messias, como aquela samaritana. É este processo de fé que Fátima nos convida a fazer. A termos esta experiência tão forte de Deus, que começa por isto, por ouvirmos, por nos colocarmos à disposição desta experiência, não é? Até acreditarmos assim, como aquela menina acreditava, que dizia, gosto tanto de Deus. Eu acho sempre incrível que estas crianças, com 8, 9, 10 anos, dissessem algo deste género, gosto tanto de Deus. Gostava eu também de poder dizer isso assim com essa mesma intensidade sempre, não é? Gosto tanto de Deus. Eu espero caminhar para aí, não é? Pronto, e acredito vocês também, não é? Então, isto é um bocadinho esquisito não ter assim muita interação, não é? Mas faz parte. Bom, mas então, este foi o percurso da Jacinta, esta fé experimentada. O olhar da Jacinta, então, vemos que muda, não é?
E é para esta amizade então assim tão forte que Jesus e Nossa Senhora a levam e nos querem levar também a nós. Sabem que é engraçado que a Jacinta a partir daí estava sempre muito curiosa acerca, então e como é que é? Como é que tanta gente recebe ao mesmo tempo a Jesus escondido naquela hóstia? E ele ao seu lado tentava explicar, a Jacinta perguntava, é um bocadinho para cada pessoa, um bocadinho de Jesus para cada pessoa. Procurava saber mais. Isto também é interessante, que é cada experiência que temos de Deus, quando eu experimento Deus como aquele que me salva, como aquele que me perdoa, como aquele que me acompanha, como aquele que me ama, tudo isto são experiências de Deus. E cada experiência de Deus tem que me levar a isto, a querer saber mais, a querer aprofundar mais. Senão alguma coisa está a correr mal, não é? E é preciso isto, também percebermos, porque a Jacinta também tentou perceber mais intelectualmente, a partir da experiência afetiva também procurarmos perceber mais intelectualmente o que está a acontecer, para sabermos dar razões da nossa fé. E também o Francisco era este menino que passava horas diante do sacrário a fazer companhia ao seu amigo Jesus. E pouco antes de morrer, com 10 anos, não é? O Francisco pediu para se confessar e comungar. E depois dizia à Jacinta que nunca tinha comungado, a Jacinta até ali, não é? Dizia à Jacinta isto: hoje sou mais feliz do que tu, porque tenho em meu peito a Jesus escondido. Vejam bem o tipo de relação que se estabelece entre o Francisco e Nosso Senhor, não é? Entre cada um deles e Deus. O Francisco, na hora da morte, dizia isto: hoje sou mais feliz do que tu, porque ele tinha recebido a Jesus escondido. E Fátima então é muito isto, uma escola de fé. Bento XVI dizia isto aos bispos portugueses numa das chamadas visitas ad limina, que é quando todos os bispos portugueses vão a Roma para estar com o Papa, e numa destas visitas o Papa Bento dizia isto aos bispos: apraz-me pensar em Fátima como escola de fé, com a Virgem Maria por mestra. Lá ergueu ela a sua cátedra para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, crer e amar. E depois o Santo Padre dizia aos bispos assim: na atitude humilde de alunos que precisam de aprender a lição, confiem-se diariamente a mestra tão insigne. Então é muito isto, não é? Penso que se o Santo Padre pode dizer isto aos bispos, também podemos dizer isto uns aos outros e a todos, não é? Na atitude humilde de alunos, coloquemo-nos, assim como aos pastorinhos, sob a direção desta mestra tão insigne. E é muito isto que ela nos ensina, uma arte, a arte de querer, esperar e amar. E então o que acontece também na vida dos pastorinhos é que, a partir deste crescimento de fé, a partir desta experiência de Deus, há uma alegria, há uma expansão do coração muito grande que supera qualquer desânimo, qualquer tristeza, qualquer, como eu dizia no início, tudo isso, tudo o que era dificuldades, se calhar fica a parecer muito pequenino. E então é também um convite a deixarmos que estas experiências de Deus nos façam assim, pessoas alegres, felizes, capazes de superar qualquer desânimo, qualquer tristeza, porque sabemos que somos amadas por Deus, porque sabemos que Deus é esta luz. Então, a partir daí, a partir dessa experiência de fé, dessa experiência de Deus, os pastorinhos também não ficam assim numa relação, estão a ver, fechadinha entre cada um deles e Nosso Senhor, ali no cantinho, não é? Não. Assumem tudo aquilo que Nossa Senhora diz também como missão. Isso é que é também muito bonito. A mensagem de Fátima aponta-nos para uma missão pela qual podemos lutar, que podemos defender. Hoje também alguma das coisas que o Papa Francisco falava, não é? Que se calhar vemos facilmente, o Papa Francisco falava de um individualismo exagerado, uma cultura de posse e um ritmo de vida que gera impaciência e agressividade, dizia o Papa Francisco. Ele falava também de algumas ambiguidades, como uma atitude de suspeita, de fuga, de compromissos, uma atitude de, ok, tudo bem, temos mais liberdade de escolha, mas também
há uma incapacidade de nos darmos generosamente, temos um sentido de justiça maior, mas também podemos cair, isto são palavras do Papa Francisco também, naquela tendência a sermos cidadãos transformados em clientes, diz ele, não é? Que só exigem o cumprimento de serviços, ou a vermos, por exemplo, a família como um lugar apenas de passagem. O Papa Francisco falava, por exemplo, da exclusividade e da estabilidade estarem destruídas por conveniências contingentes ou caprichos da sensibilidade, e aqui se calhar na área também muito da castidade, não é? Falava que, por exemplo, tememos muito a solidão, mas temos medo de ficar encurralados numa relação. Ou seja, há aqui muitas ambiguidades. Vivemos assim num mundo que até está mais sensível às necessidades dos outros e que procura fazer voluntariado, mas ao mesmo tempo também muito individualista e a buscar o seu próprio bem-estar e a seguir muito as suas sensibilidades e conveniências, enfim. Reconhecemos um grande desenvolvimento a muitos níveis, mas também muitas sombras. E o Santo Padre tem chamado muita atenção para uma contínua necessidade de conversão e de reconhecer o mal que nos cerca, os perigos velhos e novos que continuam a ameaçar. Não para vivermos assustados, mas é também para não ficarmos num mundo cor-de-rosa, a achar que há quem diga que está tudo mal, mas estamos todos muito melhores afinal. Não, temos os nossos perigos, está bem? Se calhar no passado os perigos eram outros, as tentações eram outras, agora são estas, se calhar. E Fátima é um convite muito a isto, a transportar-nos e comunicar-nos esta luz que experimentamos e que nos faz desejar o céu. No fundo é assumir que Deus é tão forte, tão intenso na minha vida, que então eu chego à conclusão que tudo o resto só tem valor se for com Ele, se for ao jeito dele. Ou seja, se for segundo os valores do Evangelho e não valores autorreferenciados ou superficiais ou banais. E eu penso que nós podemos dizer que em Fátima há sim um conjunto de valores evangélicos que se destacam. Como por exemplo, e estas são fáceis de ver, não é? O amor a Deus, que se concretiza muito na adoração, na consolação e na reparação. O amor aos outros, sob a forma da compaixão, que é um tema muito forte em Fátima, da solidariedade com os pecadores, não é? Que os pastorinhos rezavam pelos pobres pecadores, e que se concretiza também na misericórdia e na oração e na reparação também. Por exemplo, um outro valor muito forte em Fátima, o valor da paz, que se vê, por exemplo, na insistência na consagração do mundo pela paz. Dois valores que acho que são muito bonitos e que em Fátima são muito fortes, a bondade e a beleza. A beleza é incrível em Fátima, está sempre muito presente e marcou muito os pastorinhos desde a primeira aparição. O valor da unidade da Igreja, que também se concretiza de várias formas em Fátima, entre as quais a oração pelo Santo Padre, por exemplo, e que é muito, em Fátima também é muito esta certeza de que não estamos sozinhos. Bento XVI tinha uma expressão que eu gosto muito, diz que quem acredita nunca está sozinho, nem na vida nem na morte. E Fátima fala-nos muito disso, não estamos sozinhos, estamos em Igreja e não estamos sozinhos nem na vida nem na morte. Um outro valor, e podia estar aqui, mas um outro valor também me parece muito importante é o valor da pureza e da inocência, que também se vê muito pelo facto destas crianças terem sido assim escolhidas para esta missão e os pastorinhos evocam muito como crianças este valor da pureza, da inocência. Valores que são, parece-me, muito significativos para o nosso tempo e para contrapor aqueles não valores de que estávamos a falar, não é? Do individualismo, da autorreferência, de uma certa indiferença, de uma incapacidade de nos darmos generosamente, enfim, daquilo que estávamos a dizer. Parece que estes valores são muito sublinhados em Fátima, são mesmo para este tempo, sabem? Parece que Nossa Senhora vem mesmo, olha, entregar-nos isto para contrapor, se calhar, aos tais não valores que vivemos. E então, o que acontece com os pastorinhos, e isto diz-nos um autor, que é Eloy Bueno de la Fuente, dizia que os pastorinhos
têm uma experiência mística que os leva à profecia. Então tornam-se os chamados testemunhos místico-proféticos. Testemunham esta experiência íntima de Deus, que é uma experiência mística, em ordem à humanidade, em ordem aos outros. Eu tenho que agora acelerar um bocadinho, mas... Então como é que eles se tornam estes profetas? Falam da adoração de Deus e tornam-se eles também próprios adoradores e promovem a adoração a Deus, assim, o único e trino e eucarístico. Isto vemos desde as aparições do anjo, em que o anjo vem e prostra-se por terra, não é? E eles a partir daí fazem também sempre isso, aprendem a adorar Deus. E deixem-me partilhar convosco uma das coisas muito bonitas que eu gosto das aparições de Fátima, que é, sabem, pronto, eu costumo sempre por começar por fazer um resuminho da mensagem de Fátima e hoje não fiz. Peço desculpa para aqueles que se calhar podem não estar tão por dentro da mensagem, mas só para dizer que a mensagem de Fátima começa em 1916 com as aparições do anjo, em 17 então as aparições de Nossa Senhora e depois há uma outra aparição em 1925, já só a irmã Lúcia quando ela estava em Pontevedra, que é a aparição em que Nossa Senhora fala dos primeiros sábados. O Francisco e a Jacinta já tinham falecido, não é? O Francisco em 19 e a Jacinta em 1920. E depois há uma outra aparição, que é aquela que encerra este ciclo de Fátima, daquilo que é considerado a mensagem de Fátima, que é em 1929 em Tui, portanto na Galiza. A Lúcia era religiosa, doroteia, estava em Tui, e este momento é muito bonito, eu gosto muito. A Lúcia era então uma jovem religiosa, não é? Que numa quinta-feira à noite, e tradicionalmente a quinta-feira à noite lembra-nos a oração de Jesus no Monte das Oliveiras. E então há muito esta tradição de nessa noite fazer adoração, de fazer companhia a Jesus, e a Lúcia nessa noite vai para a capela às escuras, vai toda às escuras, que a mim faz-me pensar muito neste desejo, estão a ver, deste encontro secreto com Jesus às escuras, de ir ter com Ele, e a Lúcia vai assim às escuras para a capela fazer companhia a Jesus, e na capela só estava a lamparina do sacrário, estão a ver, acesa. E a Lúcia começou a rezar as orações do anjo, Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente. Começou a rezar, e é aí que de repente tem então esta luz novamente, aquela mesma luz, e a Lúcia tem a visão da Santíssima Trindade, de Jesus na cruz e da Eucaristia e de Nossa Senhora. Mas eu gosto muito de pensar na Lúcia nesse momento. Imagino-a ela a pensar, não é? Já tinham passado uns anos desde as aparições e pensar, pronto, já acabou tudo, não é? Agora resta-me viver, resta-me... Pronto, se calhar não sabia muito bem como é que ela iria viver tudo aquilo, como é que ia ser o futuro dela. Imagino-a ir para aquela capela um bocado assim, às escuras, não é? Exteriormente e interiormente, se calhar. E faz-me pensar naqueles filmes, estão a ver que tem um twist no final e que de repente há assim uma coisa que nos faz desejar ver a sequela do filme. Então é quase isso que acontece ali, de repente há aquela luz que a Lúcia pensou, ok, está tudo acabado, e de repente Nossa Senhora aparece de novo e ela tem aquela visão e percebe, não, agora se calhar está a começar, está tudo a começar. Mas é muito bonito, e é isto que eu queria acentuar, é este desejo da Lúcia de ir ter com Jesus, de adorar Jesus no sacrário. E eles ensinam-nos a isso, não é? Os três, a querer ir ter com Jesus, estão a ver, no meio das nossas noites, das nossas escuridões, e querer estar com Ele, como aquele único que nos consola, aquele que nos... E eu acho que isso é uma resposta tão bonita para a inquietação dos jovens de hoje, não é? Que penso que pronto, que com todas as dificuldades que se vive, com toda a tendência também ao desânimo, ou então um voluntarismo, mas que há este desejo profundo desse encontro com Deus, assim como o único que nos preenche, que nos completa, que pode acender a luz nas nossas escuridões. E Fátima fala-nos disso. Fátima também nos convida então a sermos cúmplices do coração imaculado de Maria, ou seja, pessoas que experimentaram a bondade. Não é? Os pastorinhos, a Jacinta dizia a um senhor que um dia vai ter com ela a pedir por ele e pela família dele,
ele ia para a guerra, a mulher ia ficar e ele foi pedir que ela rezasse por eles, não é? E a Jacinta dizia-lhe: não chore, Nossa Senhora é tão boa, com certeza faz-lhe a graça que lhe pede. E a Lúcia depois acrescenta que a Jacinta nunca mais se esqueceu do seu soldado. Aquele passou a ser o seu soldado. Estão a ver? Porquê? Porque a Jacinta também tinha ficado, se calhar, tocada por esta mesma bondade que é de que ela fala, não é? De Nossa Senhora. Nossa Senhora é tão boa. Foi esta a expressão que eles tiveram. Ela é tão boa. Com certeza faz o que lhe pede. Experimentaram a bondade, sabem? Faz-me pensar assim, quando é que eu digo assim, aquela pessoa é tão boa, sabem? Quando estou a falar de alguém, aquela pessoa é tão boa, é porque acredito mesmo que experimentei a bondade daquela pessoa, não é? E Fátima é isto, faz-nos experimentar esta bondade de Deus, que é mais forte do que toda a maldade deste mundo, do que toda a fialdade, não é, deste mundo. Perceberam também muito a comunhão dos santos, aquela tal unidade da Igreja, e por isso rezavam tanto pelo Santo Padre. E ensinam-nos muito isso também, aquilo que dizia que não estamos sozinhos. E depois, Nossa Senhora, a partir desta experiência, dá-lhes também, então, formas concretas de viver isto. Diz assim, ok, isto é tudo muito bonito, estes valores são todos muito bonitos, mas já que nós precisamos de coisas concretas, não é? Dizer de receitas médicas. Eu, como médica, as pessoas quando vou lá querem que eu passe uma receita. Às vezes até é um medicamento que eu digo assim, isto não é preciso receita. E a pessoa diz, mas passe-me lá a receita. Pronto, eu passo da mesma receita, não é? Pronto, gostamos de receitas. E Nossa Senhora parece que também nos dá assim coisas concretas, que nós precisamos disso. Então quais são estas coisas concretas? E eu já passei muito tempo e portanto não vou falar muito, mas é a oração, a reparação e a consagração. Bom, também poderiam ser mais, mas as três principais são estas. E a oração, claro, não podia deixar de dizer, o principal é o rosário. E sabem, quando eu estava a pensar nesta conferência, eu pensava assim, pronto, isto é para falar o que é que Fátima é para os jovens, não é? Será que o rosário é para os jovens? Às vezes quando falamos do rosário aos jovens é muito aquele estereótipo da oração repetitiva, um bocadinho aborrecida, mas de facto o João Paulo II falava do rosário como um encontro com Nossa Senhora. E é isto, sabem, é como se Deus nos mandasse um bilhetinho a dizer assim, olhem, Nossa Senhora vai se encontrar convosco todos os dias, se vocês quiserem, não é? Pronto. Mas mais do que nos dizer, ela vai se encontrar convosco, diz-nos para quê? Ela vai se encontrar convosco para isto, para vos levar a Jesus, para levar a conhecerem Jesus mais, não é? Que é isso que fazemos com o rosário, estamos ali a percorrer os mistérios da vida de Jesus. E vai-vos levar a conhecê-lo e a aprenderem a ser filhos como Ele, não é? Porque vamos chamar a Deus Pai, Pai Nosso. A aprenderem a ser filhos como Ele e a unirem-se a ela pela humanidade, porque em cada rosário podemos pôr uma intenção, não é? Podemos rezar e interceder por alguém. O rosário é esta oração incrível em que ninguém fica de parte. Todos sabem rezar o terço. Sabem, não há mais inteligentes, menos inteligentes, mais ricos, mais pobres, mais extrovertidos, mais introvertidos, todos cabem. É mesmo uma oração muito materna. E numa altura em que também às vezes há muitas comparações, há muita aquela, na juventude há muito querer integrar o grupo e adaptar-se, ser aceito pelo grupo, é aquela oração que resulta sempre, não é? Que pode sempre ser integradora, pode sempre ser agregadora e leva-nos a isto, leva-nos ao verdadeiro Deus. Depois a reparação e a consagração. Eu já passei muito do tempo, não é? O tempo era limitado, mas posso contar uma, só para explicar a reparação, que se calhar dão-me só mais um bocadinho, pode ser? Ok, eu estou cansados. Então, a reparação, eu gosto de explicar a reparação através de uma metáfora que a irmã Ângela também usa muito e eu acho que é muito boa, muito ilustrativa do que é a reparação. Fala-se da reparação em Fátima desde as aparições do anjo. E a reparação pode ser vista como, então, com esta imagem. Imaginem uma mãe muito rica que tem duas filhas, certo? A filha A e a filha B. A filha A vai ter com a mãe e diz-lhe, mãe, olha, a mãe é rica, não é? Diz, mãe, olha, o meu filho, o carro dele avariou, precisava de dinheiro para... E a mãe, porque é boa e porque tem, toma filha, pronto, está aqui o dinheiro, compra lá, arranja lá o carro do teu filho, não é?
Passado alguns tempos vai ter com a mãe, olha mãe, o meu negócio não está a correr muito bem, será que me podes ajudar? E a mãe lá, novamente, ajuda a filha, certo? Esta é a filha A, estão a ver a ideia, não é? Vai ter com a mãe para pedir. A filha B vai ter com a mãe e diz, mãe, vejo que estás cansada hoje, olha, não faças nada, eu hoje arrumo-te a cozinha, hoje, dia 1. No segundo dia vai ter com a mãe, mãe, olha, hoje está um dia tão bonito, anda, vou levar-te a passear. Estão a ver a diferença entre a filha A e a filha B, certo? E às vezes a irmã Ângela costuma perguntar às pessoas que tipo de filhos é que nós somos com Deus. Somos filhos A ou filhos B, estão a ver? E não sei o que vocês diriam, mas muitas vezes as pessoas dizem, se calhar somos mais filhos A, não é? Vamos ter com Deus para pedir, agora preciso disto, agora preciso daquilo. É verdade. A reparação é sermos mais tipo filha B, está bem? A filha que, ou seja, irmos ter com Deus também para isto, para consolar, para reparar, para nos associarmos com Ele nesta obra da salvação. Mas deixem-me acrescentar uma terceira filha, porque aí eu acho que a reparação ainda não é essa filha B, é a filha C. E como é que é a filha C? É exatamente igual à B, está bem? São gêmeas, mas com uma única diferença, que é a filha C vai ter com a mãe e diz, mãe, vamos passear, mãe, hoje vou-te ajudar. Olha, mãe, e não penses mal da minha irmã, da filha A, estão a ver? Ela, coitada, ela tem tanto trabalho, ela está tão cansada, os filhos dão-lhe tantos problemas. Estão a ver? A reparação é isto, é irmos ter com Deus, por Deus, para consolá-lo e ao mesmo tempo pedirmos perdão por aqueles que não o fazem. Querermos fazer isso por aqueles que não o fazem. Pronto, isto assim muito rapidamente, muito basicamente, o que eu acho que é uma boa imagem do que é que pode ser a reparação. É este convite a vivermos nessa lógica, não tanto de buscar para nós, mas... E depois a consagração. A consagração é algo de incrível, não é? E penso que para este tempo que nós vivemos é muito importante, porque é precisamente o oposto do individualismo, do egocentrismo, da busca própria, de uma autorreferenciação. Mas é muito pôr-nos na dependência de Deus e dizermos isto a Deus, realmente tu és o melhor da minha vida, realmente só tu me preenches, portanto entrego a minha vida a ti. E com isso defendemos-nos da dependência de qualquer outra coisa. E por isso é tão libertador. Às vezes podemos olhar para a consagração, tem um compromisso, não é? Vamos ligar a Deus para sempre. E que coisa, não é estranha? Mas se nós nos entregamos a Deus, isso quer dizer que renuncio a estar presa a qualquer outra coisa, a estar dependente de qualquer outra coisa. E então é profundamente libertador a consagração. E o Papa Francisco, naquela exortação Cristo Vive, dizia aos jovens, não é? Que para serem revolucionários contra a cultura do provisório, não é? Ou seja, serem capazes de se comprometerem, e a consagração é muito também este convite, que só pode partir deste reconhecer da beleza de Deus, não é? Eu acho que um homem e uma mulher só se juntam, só se casam, quando o homem pensa, esta mulher é a mais bela do mundo, não é? A pessoa mais bonita, e pode não ser fisicamente, mas para aquele homem a mulher é mais bela, ou para a mulher aquele homem é o mais, certo? Esta beleza, não é? E a consagração a Deus, ou a consagração a Nossa Senhora, ou através do coração imaculado de Maria, que é tão pedida em Fátima, é muito isto, reconhecer Deus como o mais belo da existência humana, como dizia Bento XVI, e portanto entrego-me, e portanto confio, porque sei que ali também sou sustentada por Ele para sempre. Então, só para concluir, Fátima é este mistério de luz, este mistério da luz que é Deus, que nos seduz, que dissipa as nossas trevas, e estamos em tempo pascal, que nos fascina, que nos faz experimentar Deus como o mais belo da existência humana e a partir daí nos leva a procurá-lo acima de tudo. Então que seja isso também neste tempo, este tempo em que também, não é? Este mês de maio, em que lembramos Fátima de uma forma especial, e se calhar não podemos vir cá tão facilmente, agora se calhar já começamos a poder vir, portanto podem vir, mas foi um bocadinho difícil naquele 13 de maio olhar para aquele recinto completamente vazio e ao mesmo tempo tão bonito ver o desejo de tanta gente que gostava de estar cá. Eu recebi também muitas mensagens de pessoas que me diziam assim, irmã, eu gostava tanto de estar aí. E tão bonito esse desejo,
porque Fátima é muito isto também, não é? Este luz que nos faz desejar vir cá, nos faz desejar experimentar Deus dessa maneira e anunciá-lo assim. Então, que façamos isso e que também possamos aprender de Nossa Senhora, ela que é a tal mestra de fé, não é? Como dizia Bento XVI, a usarmos estes meios concretos da oração, da reparação, da consagração para fazermos esse percurso. Peço desculpa porque passei um bocadinho do tempo. A irmã está ótima, obrigada. E agora abrimos a perguntas, não é? Sim. Agora, para as perguntas, eu pedia que, caso alguém tenha perguntas, que levante a mão, que há aqui uma opção do Zoom, ou então que escreva no bate-papo geral e assim, pronto. Não sei se são muitas, mas pelo menos podemos ordenar. Mas quer dizer, aproveitar de termos a irmã connosco, que é uma oportunidade única para tirar algumas dúvidas. Lembre-se que o tempo é ilimitado, portanto. Margarida? Sim. Ok, então, o convite de Fátima... já agora, eu sou a Margarida. Olá. O convite de Fátima é aberto a todos os que abriram o seu coração a tal. Todos são chamados a dar resposta a este convite, que foi o acontecimento de Fátima. Mas a minha pergunta é, de que forma é que os jovens podem dar uma resposta especial a este convite, a este acontecimento tão concreto e misterioso que foi o acontecimento de Fátima e que continua a ser, acho eu. Obrigada. Bem, eu acho que eu acho que a originalidade e a criatividade de tantos jovens já se vê em muitos aspectos, não é? E vemos muitas iniciativas à volta de Fátima também. Eu lembro-me que uma das coisas que, por exemplo, que a irmã Ângela contava, que uma vez foi aos Estados Unidos e contou lá, falou muito da devoção dos primeiros sábados e da aparição de Pontevedra. E há uma dada altura nessa aparição em que Nossa Senhora diz à Lúcia: ao menos tu, vê-de-me consolar, ao menos tu. E ela contava, a irmã Ângela, que naquela paróquia, naquele sítio, havia um conjunto de jovens que ficaram tão tocados por aquele ao menos tu, também, quando a irmã Ângela fala disto, também descreve um bocadinho a sua experiência pessoal à volta disso, pronto. E a partir daí formaram um grupo que se chamava Ao Menos Tu e que fazia aos primeiros sábados. Portanto, aqui eu acho que cada um pode responder de maneiras tão criativas e tão bonitas, mas penso que o principal desafio de Fátima é muito mais identitário e muito mais radical. Porquê? É aquela pergunta que ela fez aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? Então, se calhar, a resposta principal que nós podemos dar é aquela mesma dos pastorinhos: sim, queremos, e a partir daí pormos à escuta do que é que Deus quer de nós, e que muitas vezes é questão vocacional, não é? E deixarmos que Deus nos mostre também que sonho é que tem para nós. Porque a questão vocacional é muito pensarmos assim: ok, a minha vida não é só o que eu quero ser e o que eu quero, estão a ver, e o que eu penso, ou o que pensam as pessoas à minha volta, mas antes de mais deixa-me ver o que é que Deus sonhou para mim. E foi isso que aconteceu também com os pastorinhos, foi: deixa-me ver o que é que Deus tem para mim. Quando dizem sim queremos, ok, vamos lá para aquilo que ele tem para nos dar. Então se calhar essa é talvez a resposta mais original e maior que nós podemos dar, é pôr-nos à escuta do que Deus quer para nós na nossa vida. E depois a partir daí, a resposta àqueles pedidos de Nossa Senhora, da reparação, da consagração, da oração, cada um poderá fazer consoante também o Espírito for conduzindo. Não sei se respondo. Muito obrigada, irmã. Obrigada, Margarida. E chamo o Francisco Pedro. Boa noite, sou o Francisco Pedro. Tenho uma dúvida. Queria perguntar, irmã, se o matrimónio pode ser também uma forma de consagração. Essa é uma boa pergunta. É assim, todas as consagrações radicam numa consagração
fundamental que é, e principal, que é a do batismo. Essa é a grande consagração, é o batismo. Depois, qualquer consagração que fazemos, não é? A consagração, por exemplo, na vida religiosa, ou a consagração que os nossos bispos fazem de Portugal, a consagração que o Papa fez do mundo em 1984, não é? Diante da imagem de Nossa Senhora, no 25 de março, consagrou o mundo ao coração imaculado de Maria. Tudo isso é uma forma quase de voltarmos a renovar esta aliança, não é? A renovarmos esta consagração que radica no nosso batismo. O matrimónio é um sacramento, não é? Que é entre duas pessoas, certo? Mas pode haver uma consagração do casal, por exemplo, a Nossa Senhora. Até eu tenho amigos meus que fizeram isso. No dia do casamento, no final, foram diante de uma imagem de Nossa Senhora, no final da celebração, e consagraram o seu matrimónio a Nossa Senhora. E, portanto, nesse sentido pode ser uma consagração, mas a consagração é sempre depositarmos a nossa vida nas mãos de Deus, novamente, através, neste caso em Fátima é muito pedido através do coração imaculado de Maria, não é? Mas é sempre a Deus, só que através dela, não é? Através do coração dela, e em que dizemos, Senhor, Tu és o principal da minha vida. E, portanto, se aquilo que me mostrares também, e ao mesmo tempo dizemos, Senhor, mas tenho a certeza que sustentarás a minha vida, não é? Uma das frases mais bonitas que Nossa Senhora diz em Fátima é: meu coração imaculado será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Será o teu refúgio e o caminho, não há que ter medo. Ou então também uma outra frase que é: e depois de ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Quer dizer, temos a graça de Deus. E portanto eu acho que um matrimónio consagrado a Nossa Senhora, por exemplo, é uma coisa belíssima. É mesmo dizer, queremos viver isto a três. E sabemos que com Deus, então, estamos seguros, sabemos que estamos no caminho de santidade, no caminho de bondade, de beleza, pronto, neste caminho que é o que Jesus nos mostra no Evangelho. Portanto, sim, um casamento pode ser vivido nessa dimensão muito bonita. Muito obrigada. Como posso saber se Deus quer algo comigo? Como saberei? Eu acho que esta pergunta é muito fácil de saber. Se Deus quer algo comigo, quer, certeza. Quer algo com todos nós. Quer algo de nós. Eu acho que uma das coisas que penso que era o Papa Francisco que rezava aqui em Fátima era: nenhum de nós, dizia a Nossa Senhora, rezava a Nossa Senhora, nenhum de nós é desconhecido ao teu coração. Nenhum de nós te é indiferente. Ou seja, Deus cuida de cada um de nós. Ama a cada um de uma forma única e tem um projeto e um sonho para cada um. A questão é mais o que é que Ele quer de nós, não é? E como? E como descobrir isso? E é sempre um caminho de escuta, de discernimento, de oração e, portanto, é preciso rezar, é preciso, no fundo, rezar pondo-se à escuta, não é? E perguntando ao Senhor, porque Ele é um Deus pessoal, é um Deus que é pessoa, não é? Que se relaciona connosco. Se calhar não vamos todos ter aparições, está bem? Sei que se calhar estavam com essa esperança, mas não, eu pelo menos nunca tive nenhuma. Mas é um Deus que entra em relação connosco e, portanto, podemos lhe perguntar: Senhor, o que é que queres de mim? O que é que sonhaste para mim? E Ele vai nos respondendo. Se calhar não nos manda um bilhetinho, não é? Como eu brincava há bocadinho, mas vai nos mostrando através de uma inquietação, através de uma aproximação a uma pessoa, ou, por exemplo, no meu caso foi a uma congregação, não é? Ou uma aproximação a um carisma, ou despertando um desejo, ou despertando algo em mim, e que depois é preciso ir discernindo. Isso é muito importante. E é importante ter alguém com quem falamos, alguém que seja um bocadinho mais sábio também, alguém que possa ajudar a crescer espiritualmente e que possa ir percebendo comigo os sinais de Deus, não é? E por onde é que o Espírito vai conduzindo. E, portanto, o diálogo aqui com alguém é muito importante e é muito assim. Mas de certeza que Deus quer alguma coisa com cada um de nós. Isso é certo. Muito obrigada pela dúvida e pela resposta.
Agora, por fim, o Arnaldo pergunta se poderia falar um bocadinho mais a fundo de viver o matrimónio como consagração. Irmã? Assim, por mim, sim. Desculpa. Se poderia explicar um pouco. Boa noite a todos. Eu só pedi para intervir porque o nosso irmão Francisco falou na questão do matrimónio. E há quem diga, eu não me lembro quem, mas houve alguém que disse que se queres ser santo, casa-te. E, portanto, é das melhores formas de santificação. E, portanto, é uma consagração, sem dúvida, não é? Obviamente, no casamento celebrado na Igreja Católica, não é? Portanto, eu não estou a falar dos casamentos do civil, não é? Isso é um contrato, não é um casamento. E, portanto, eu já vi aqui, portanto, estamos a falar com a gente jovem, a questão das vocações. Havia uma irmã, penso que era a Ivone, que falava, bom, o que é que Deus espera de mim? E, portanto, havia 2 pontos. Primeiro, para os jovens, e não só, terem direção espiritual, que é muito importante, principalmente quem pensa ou quem já sentiu que poderia ter uma vocação para entrar, por exemplo, como era a nossa irmã Ana Castro, não é? Portanto, alguém que siga esse anseio e que vá fazendo esse acompanhamento. E na questão do matrimónio, sem dúvida. Portanto, eu penso que se calhar alguns de vós pensarão, bom, se eu me casar estarei, de certa forma, a fugir àquilo que Deus teria preparado para mim, ou eu poderia fazer um melhor papel se verdadeiramente me consagrasse a 100%, enfim, a Deus, portanto, indo para uma comunidade, sendo sacerdote, enfim, o que seja. A questão principal, e já foi falada aqui, é o que é que Deus espera de mim? Qual é a vontade? É? E, portanto, se eu me permitiria dar um conselho ao Francisco, é, primeiro, fazer silêncio. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, nós estamos muito distraídos com muita coisa. Portanto, ter momentos de oração pessoal em silêncio, e lhe garanto que se fizer isso, que receberá o devido encaminhamento, não é? Portanto, fazendo silêncio. Rezar o terço, como já foi dito aqui. E depois entregar esse assunto, digamos, se é o caso, eu não sei se é, mas se é o caso, entre uma dúvida em que eu me sinto tentado, por um lado, a contrair matrimónio, a constituir uma família, ou, por outro lado, eventualmente a seguir uma vida mais a sério, consagrada a Deus, é entregar isso a Deus. Eu costumo aconselhar, vai em frente do sacrário e entregue isso a Jesus. E depois vai ver que, se entregar de coração, ele verdadeiramente vai lhe dar os sinais na sua vida, inequivocamente, para o Francisco saber qual é o melhor caminho a seguir. Muito obrigada. Amém. Tudo que já é um bocadinho tarde, Obrigado. podia talvez, se acabássemos o encontro de hoje com a oração da consagração à Nossa Senhora. Não sei se quer ser a irmã a guiar. E assim terminámos aqui por hoje. Aproveito para agradecer a todos os que se juntaram a nós e em particular à irmã que tirou este tempo para estar connosco e nos contar muitas coisas ótimas. Muito obrigada. Foi com muito gosto que estive cá. Tá? E só para responder aqui uma coisinha que é, se quiserem ser santos, casem-se ou vivam a vida consagrada também como um matrimónio com o Senhor, tá? Em que ele também é o nosso esposo, ou para aqueles que vão para o sacerdócio, não é? A igreja é esta esposa e o Senhor um amigo do esposo, não é? E portanto eu penso que de facto essa frase tem muito de verdadeiro, porque de facto temos que viver assim a nossa vocação, qualquer que seja ela, apaixonadamente e com muito amor e com muita entrega. E muito obrigada então pelo convite para estar aqui, e foi com muito gosto, com muita alegria que o fiz. Obrigada. Então rezamos a oração da consagração. Sim? Sim. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco vos consagro nesta noite e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe,
Guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que eu os pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Querem rezar também uma Ave Maria? Pode ser? Sim, sim, claro. Então vai, entregamos isto tudo e também as inquietações do coração de cada um, também o nosso desejo de beleza, de verdade, de bondade, a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite a todos e até à próxima.